Fala aí, minha turma, tudo certo com vocês? Hoje nesse vídeo aqui, que talvez seja um dos mais polêmicos que eu já gravei aí no universo, no nicho da automação, da inteligência artificial, né? Eu sei que muitas pessoas aí no mercado talvez não concordem com isso daqui, mas eu vou te dar a minha visão de professor, de consultor dentro de empresas, que faz transição de aplicativos, que recomenda aplicativos, que implanta aplicativos, etc, etc, e consequentemente integra aplicativos, né? E eu vou te explicar então, basicamente, por que você não deve aprender automação com N8N, tá bom? Preste bem atenção, não estou dizendo que você não deve usar o N8N, estou dizendo que você não deve aprender automação com N8N. Então eu vou passar aqui minha visão, você pode concordar ou não, mas eu acho que, sem dúvida nenhuma, de um jeito ou de outro, vale a pena você ver uma visão talvez que seja diferente da sua, ou se você estiver buscando mais informação aqui, eu vou, e confia em mim, né? Eu vou te passar aqui os motivos pelos quais eu acredito nisso daqui, tá bom? Então, deixa eu me diminuir aqui, afinal de contas não sou importante. E para você prestar bem atenção na tela no que eu vou falar aqui. Vamos lá. Turma, a gente tem aqui algumas opções, né? Principais possibilidades do mercado aí. A gente tem o Zapier. O Zapier que já fiz, vou falar sobre isso também nesse vídeo, já fiz transição, né, de Zapier para Make, etc, N8N, mas o que acontece? Por que eu já fiz essa transição para algumas empresas? Porque o Zapier, ele é muito caro. Basicamente, inviabiliza, mesmo que você queira, vou aprender pelo Zapier e tal, inviabiliza que você fique bom em automação utilizando o Zapier. Como que o Zapier ele é muito utilizado? Empresas precisam integrar aplicativos que elas utilizam, eles pesquisam no Google vão cair no Zapier, que é um dos maiores cases de SEO, né? Então, de otimização para mecanismos de busca. Então, você vai pesquisar automação aí no Google, você vai cair no Zapier. Então, eles caem no Zapier, abrem a conta, tem ali as primeiras operações e tal, que vai ficar, as primeiras operações é meio que, eu acho que de graça, e aí a pessoa consegue montar a primeira automação ali e acaba ficando. E aí acaba ficando, vai expandindo, faz uma outra automação ali no Zap, começa a gastar muito Zap, e aí, Zap são as operações, né? E aí, bicho, o negócio fica inviável, tá bom? Muito caro. Então, assim, para você que quer adentrar no universo das automações, o problema não é o Zapier em si, a ferramenta, né? Tem, inclusive, a ferramenta que mais tem integrações nativas de longe, tá? Mas é muito caro. Então, assim, a gente meio que isso inviabiliza já logo de cara a utilização do Zap. Logo depois a gente tem o Make, tá, turma? E o Make, o negócio é o seguinte, ele tem um preço muito melhor que o Zapier, tem um plano gratuito que também tem muito mais operação que no Zapier, mas ele também tem a hospedagem dele, o próprio Make faz, né? A gente utiliza os servidores do Make e é um aplicativo excepcional, muito bom, também tem muitas integrações nativas. Inclusive eu gravei um vídeo recentemente, né, falando sobre como o Make se posicionou bem para a era dos agentes de IA e dos protocolos MCP, né, dos MCPs. Então, assim, o Make se posicionou muito bem. Ele transformou basicamente cada cenário em uma possibilidade de tool de um agente IA, ou seja, que um agente IA pode chamar todos esses cenários, então você pode chamar cenários com linguagem natural, etc, etc. Então, o Make se posicionou muito bem nessa nova onda aí das automações e da inteligência artificial no quesito de agentes, tá? Enfim, o Make é realmente uma ferramenta excepcional também, assim como é o Zapier, mas com preço muito mais acessível, tá bom? Mas muito mais acessível mesmo. Depois a gente tem a plataforma brasileira que eu utilizo muito aqui também, e utilizo também no meu dia a dia, beleza? Que é a Ficom, que do ponto de vista de preço é imbatível. Por quê? Porque eles têm um plano ilimitado. Ah, mas o N8N a gente vai chegar lá. Mas o N8N você consegue hospedar na sua própria máquina e rodar quando sua máquina estiver ligada, ou você pode contratar um servidor, beleza. Só que, mesmo se você contratar um servidor, não vai ser ilimitado, tá bom? Não vai ser ilimitado. Você vai ter que dar manutenção no servidor, isso é outro tópico que a gente também vai entrar. Então ficou assim, no quesito de preço, fenomenal. É o que tem menos integrações nativas por enquanto, mas, por exemplo, tudo relacionado ao WhatsApp, você consegue fazer tranquilamente. E você tem dois módulos que são fundamentais dentro da Ficom, que é o JavaScript, você consegue rodar código JavaScript no meio do seu cenário, que basicamente possibilita fazer qualquer coisa. E também tem o Requester, que você consegue fazer integração também com qualquer aplicativo. Beleza? E por fim, nós temos o N8N, que é a opção que muitas pessoas falam que é a opção
profissional e não sei o quê, porque você instala no seu servidor, é open source, blá blá blá, tá bom? Entretanto, apesar disso tudo ser verdade, é muito bom também. Trouxe a vertente dos agentes de IA, popularizou, na verdade, a vertente dos agentes IA, né? Fez com que qualquer pessoa começasse a utilizar os agentes de IA de maneira simples e rápida, né? É, mas ele tem uma curva de aprendizagem que é muito maior. Ela é muito maior do que todos esses. Inclusive aqui a gente está em ordem, tá? Eu acho que o mais fácil de você aprender é o Zapper. Depois Make e Ficon estão bem parecidos de você aprender a utilizar. O Make como a Ficon como é uma plataforma nova, talvez seja um pouquinho, talvez se demore um pouquinho mais, tá? Para aprender, mas assim, bem similar ao Make. Por fim a gente tem o N8N. Tanto porque você tem que ter um domínio maior de JSON e tal, você tem que entender um pouco mais as lógicas que você naturalmente consegue aprender sem dúvida nenhuma se você pegar o N8N, mas a curva de aprendizagem é mais longa do que os outros aqui de cima. Beleza? Então é isso. Essas são as principais diferenças aqui apresentando só as possibilidades. Agora a gente adentra no quesito porque você não deve de fato começar a aprender com N8N, aprender automação com N8N. Então você pensa comigo. Eu já contei a história pra vocês aí, tem nos vídeos, né? Eu gosto de ser um professor, né? E qual que é o objetivo de um professor? Professor, pelo menos um professor honesto, né? Um professor que quer ser professor, ele não quer ser só vendedor de curso, ele quer ser um professor, né? É, um professor, qualquer professor, gente, de verdade, ele quer que o aluno aprenda. Não, o cara, pensa bem, o professor que chega na sala de aula e dá a aula dele lá só pra ganhar a hora dele, ele é um professor ruim. Porque, pô, ele chega lá, gasta a hora dele, recebe o dinheiro dele, pronto. Ele não faz questão dos alunos aprenderem. Esse é um professor ruim, né? Então, qual que é o objetivo de um professor? O objetivo do professor, em última instância, tem que ser com que o seu aluno aprenda. Tem os professores que têm um jeito ou outro, mas o bom professor, ele vai querer que o aluno aprenda. Não tem como fugir disso, né? Então, o que que eu sempre prezei, eu me aumentei aqui. O que que eu sempre prezei? Que os alunos consigam fazer as primeiras automações. Porque quando você faz a primeira automação, você começa a ganhar fôlego. Você fala, caramba, que legal, eu consegui. Aí você vai para a próxima. E assim você vai começando a aprender, a bater a cara na porta, aprender a aprender, né? Porque as coisas são muito assim, cada pessoa quer ir por um caminho, então tem que bater a cara na porta de um jeito ou de outro, tem que forçar a aprendizagem, né? Então, o objetivo é que tenha esse primeiro incentivo, que é basicamente conseguir fazer as primeiras automações. Esse é o maior incentivo que você pode ter ao aprender automação. Você sabia que R$ 10 é tudo que você precisa para aprender automação e descobrir como monetizar esse conhecimento? Clica no primeiro link da descrição, acesse o Caminhos da Automação e logo menos eu te chamo aí no WhatsApp pra gente trocar uma ideia, beleza? Agora bora continuar com o vídeo. Então, a maior dificuldade minha como professor de automação e de inteligência artificial é fazer com que os alunos coloquem a mão na massa e tenham resultados. E por resultado, entenda, façam as primeiras automações, seja do que for, tá bom? WhatsApp, não sei o que, seja do que for. Rede social, né? O objetivo é esse. Então, o que eu tenho que pensar na hora de ensinar? Qual que é a melhor maneira para eu fazer com que meus alunos tenham resultados no primeiro contato com a automação? É diminuir a curva de aprendizagem que eu estou falando com vocês. Então, se a curva de um aplicativo é essa daqui, a outra é essa daqui, que eu aprendo mais rápido nessa daqui, né? Eu vou selecionar sempre que você aprende mais rápido esse início. Porque se você não fizer suas primeiras automações de início, digamos assim, no início do seu caminho, o que acontece? Você não tem o ímpeto, o ânimo, você não tem o empurrão para dar sequência nos seus estudos e continuar fazendo mais automações, tá bom? Então eu sempre vou optar pelo caminho que vai fazer os alunos terem mais resultados, beleza? Então esse foi um dos motivos que eu comecei a ensinar no Make aqui na empresa 1P, porque eu comecei a pensar ali qual aplicativo que eu vou ensinar. Foi a primeira coisa, tá? Que eu pensei em qual aplicativo integrador, qual aplicativo de automação que eu vou ensinar. E aí eu cheguei nessa conclusão que eu tô aqui agora destrinchando para vocês, beleza? Então esse é o primeiro ponto. O segundo é que as pessoas, isso aí tem muitos críticos, né, que falam, mas o Make é uma ferramenta muito simples, né, e não sei o que, ela é toda colorida, os módulos são bonitinhos, não sei o que. Bicho,
eu te garanto aqui, por experiência nesse mercado de automação, fora, não tô falando de professor não, mas de viver de fato de automação, todo o meu negócio automatizado. Olha isso aqui. Olha o tanto de celular que eu tenho aqui, isso aqui só os que estão aqui do meu lado, né? Então, assim, tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo que, obviamente, se dá graças à automação. Então, é o de alguém que vive disso mesmo, né? E pode falar sem ter a arrogância que muitas pessoas do mercado de automação e inteligência artificial têm. O Make não é tão simples quanto parece, né? Por quê? Deixa eu explicar pra vocês. Eu já falei pra vocês, já fiz essa transição pra clientes de Zapier pra Make. E eu vi que pessoas inteligentes, executivos ali do mercado e tal, eles no Zapier eles pegavam muito bem, no Make, é difícil de mexer e não sei o quê. Então, ou seja, não é tão simples quanto parece. Pra mim, às vezes você tá vendo o vídeo do canal aqui, o que eu sempre falo pra vocês? Vai fazendo junto comigo. Tudo que eu faço aqui, tem vários passo a passo, etc. Tudo que eu faço, eu falo o seguinte, vai fazendo junto comigo se você quiser aprender de verdade. Por quê? Porque eu fazendo vai parecer muito fácil. Porque eu mexo há anos, desde quando era Integromat, não era nem make.com. Então eu mexo há anos no aplicativo. Daí parece ser muito simples, parece que é muito bonitinho e tal, mas eu vejo na prática com os clientes, com pessoas inteligentes, tá? Não é tão simples quanto parece, beleza? Muitas pessoas travam, acham outras ferramentas, como por exemplo o Zapier, principalmente, muito mais fácil, tá? Mas o Zapier não é possível ensinar porque eu já expliquei, a questão de preço inviabiliza o Zapier. Beleza? Então, já aprende no Make, que já é mais profissional que o Zapier, já tem o preço muito melhor e já te dá a possibilidade de escalar projetos. Então, eu já tô quando eu falo, vou ensinar no Make, eu já tô queimando a etapa. Eu já tô queimando etapas, tá bom? Eu só não vou direto pro N8N. E eu vou te explicar agora por quê. Então, antes de te explicar por que as questões relacionadas ao N8N em si, eu vou te falar, tem aquela famosa pergunta que todo mundo me faz, né? Dá pra fazer isso no Make? Gente, dá pra fazer tudo em tudo. Basicamente é isso. Um bom aplicativo de integração, você consegue fazer tudo por ele, tá bom? Talvez de formas diferentes, igual eu falei pra vocês na Ficon, que tem um módulo de JavaScript, às vezes você vai ter que colocar o módulo de JavaScript no meio ali, mas hoje em dia com o auxílio ChatGPT é questão de segundos para você fazer um código, né? Então assim, todos os aplicativos dá para fazer tudo, tá bom? Então, não é questão de dá para fazer ou não dá para fazer. Isso deve ser a sua última preocupação. A sua preocupação tem que ser o quê? Como eu consigo de fato fazer minhas primeiras automações, ou se você já está no universo das automações, como eu de fato consigo fazer minhas primeiras automações complexas. Ou seja, como que eu aprendo? Essa é a pergunta. Como que eu aprendo e coloco na prática esse aprendizado, né? Então, é isso. Não se preocupa. Gente, não se preocupa com isso daqui. Dá pra fazer. Se preocupa com vou fazer, tá bom? Esse negócio de escalei, vou reduzir o custo, é uma etapa posterior. Tem muitas pessoas que não chegam, que nem chegam perto disso daí, tá bom? Vou diminuir o custo. Nem chega perto de diminuir o custo porque não conseguiu dar sequência, tá bom? Então vamos lá. Você quer usar o N8N? Qual que é a dica que eu te dou? Que é o caminho que vai ser muito mais inteligente para você, que vai aumentar vai acelerar, na verdade, o seu processo de aprendizagem. Aprende no Make, que já não é simples, já expliquei para você, já não é simples. E depois, se você quiser, vai pro N8N. Igual eu já falei pra vocês, você já tá queimando etapa começando no Make, tá? Eu vejo na prática. Não cai nessa falácia aí de que o Make é pra amador, o N8N que é pra profissional. Não existe isso, gente. Tem empresas gigantescas que utilizam o Zapier, né? Gastam milhares de dólares por mês. Eu já vi. Então, assim, quer dizer que a empresa é menos profissional? Não. O objetivo é fazer aquele negócio ali. Para eles, aquele custo fica baixo perante o tamanho do negócio, eles continuam utilizando. Tá bom? Mas, assim, o Make já é um passo adiante. Então, não é isso. Isso não é uma verdade falar que o Make é menos profissional, o N8N, que é o aplicativo de profissional. Não é. Você já está queimando etapas utilizando o Make. E é isso que eu falei pra vocês. Apesar do Make realmente ser bonitinho, ter os módulos redondinhos, bonitinhos daquele jeito ali, as variáveis coloridas, etc, etc, não é tão simples quanto parece.
É só se você tiver curiosidade aí ver como é que é o Zapier. É basicamente todo o processo guiado ali, super simples, tem conexão para tudo que você imaginar. E o Make, basicamente, ele apesar de ser bonitinho, ele te dá mais. Ele tem uma complexidade adicional que te possibilita fazer muito mais coisa. Beleza? Então, o que eu te falo? Aprende pelo Make que você vai diminuir sua curva de aprendizagem. E depois que você diminuir sua curva de aprendizagem, se você quiser, você vai para o N8N. Mas uma coisa é fato: a lógica você pode aprender por qualquer aplicativo. E depois que você aprender a lógica, ninguém te tira a lógica. Eu, por exemplo, eu posso utilizar qualquer aplicativo de automação de integração. Qualquer um. Talvez eu vou ter ali no início, nos primeiros minutos, eu vou ter que aprender a interface. Mas só isso. Por quê? Porque eu peguei a lógica durante anos, né? Eu peguei a lógica e ela ninguém me tira. Igual, por exemplo, a Ficom, ela começou a fazer muita propaganda e tal, quando eu já tinha um canal, ou seja, de 6 meses pra cá que ela começou a ganhar mais projeção, acredito eu, né? E aí eu falei assim, nossa, que interessante, vou pegar pra fazer. Meu processo de aprendizagem foi muito rápido, por quê? Porque eu já tinha a lógica, e a lógica ninguém tira, não é porque eu sou hiper inteligente, não, muito pelo contrário, é porque a lógica ninguém tira, e quando a lógica, e já que a lógica ninguém tira, pra aprender qualquer outro aplicativo de automação é muito mais rápido. E eu, como professor, entendo que o melhor custo-benefício para diminuir, para achatar ali a curva de aprendizagem e ao mesmo tempo não ter um custo de aprendizagem alto também, etc, etc, utilizando o Make, tá bom? Foi o melhor custo-benefício do quesito de aprendizagem e é isso que o professor tem que buscar, tá? Fazer com que mais alunos tenham resultado e não parem no início ali da trajetória de automação. Então, quando eu lancei meu primeiro curso, o Caminhos da Automação, você pode baixar aí o valor simbólico, eu já falei pra vocês 1000 vezes, R$10 e tal. Eu me embasei muito nisso, são 5 horas de conteúdo. Quem que dá 5 horas de aulas por R$10, mais templates, mais não sei o que? Não existe, né? Mas enfim, é basicamente para os meus alunos aqui também do canal irem lá, poderem me chamar no WhatsApp e tal, porque assim que você acessa aqui, coloca seu número de WhatsApp que eu vou te chamar automaticamente, depois eu que vou responder mesmo. Eu gosto de ver que os meus alunos estão tendo dificuldade, etc, etc. Então, é basicamente um canal de comunicação também além das aulas, né? Eu pensei nisso, tá? Eu pensei nisso, sem dúvida nenhuma. Com qual ferramenta eu vou ensinar? E lá dentro tem aulas de Make e de Ficom, tá bom? Ficou muito pelo preço. E também porque é uma boa ferramenta, eu já estou utilizando muito no meu dia a dia. E o Make porque, pela lógica. Eu acho que a melhor maneira de você pegar a lógica em automações é pelo Make. Então, assim, você vê que eu não só falo que eu acho que é melhor começar pelo Make. Eu ensino mesmo no Make por isso, tá bom? Beleza. Agora vamos falar sobre o ego dos influenciadores, né? O que eles vão falar a respeito do N8N, né? O N8N tem um preço, ele é melhor do que os outros. O preço porque é open source, né? Ele é melhor do que os outros porque ele é mais profissional para algumas coisas, não sei o quê, e ele é mais profissional no geral, digamos assim. Esse é um argumento dos influenciadores que falam assim: ah, não, essas outras ferramentas que te ensinam aí, elas são ferramentas não sei o quê, ferramenta de criança, né? O pessoal fala muito. Mas deixa eu te falar aqui o que de fato quem tem experiência no mercado e não só faz vídeo pro YouTube, né? Gente, não adianta só preço, tá bom? Vão te falar, começa pelo Make porque... começa pelo N8N porque o preço do N8N ele é muito abaixo do mercado, porque é open source, você só paga o servidor. Primeiro, só paga o servidor é relativo, porque quanto mais workflows você tiver lá no N8N, mais você vai ter que gastar do servidor. E aí você tem que escalar o servidor e também tem custo adicional. Então, assim, não é de graça, né? Pra gente conversar, não é de graça, tá? E não adianta você ter um preço excelente se muitos dos alunos ficam no meio do caminho porque nem conseguem chegar na primeira automação. E é o que acontece com o N8N justamente por ter essa curva de aprendizagem maior. Se você não acredita, só vê os comentários aí de várias pessoas que desistem do N8N ou fazem a primeira automação e ela começa a travar porque tem que dar manutenção no próprio servidor e não sei o que, tem que atualizar o próprio N8N também. Começa a dar pau e tenta buscar outras alternativas. É só você ver.
É só você abrir os olhos, os olhos e ver que tem muita pessoa falando a mesma coisa. E é que é normal. Acontece mesmo, é isso que acontece mesmo, tá bom? Então não adianta só o preço se você não conseguir aprender de verdade, tá? Então, e além disso também, igual eu já falei, também tem custo. É, inclusive, se você contratar a própria hospedagem do N8N que eles abriram há pouco tempo, né? Eles viram o tanto de dinheiro que eles estavam deixando na mesa, fica muito caro. É muito, acho que são 5 workflows ativos, R$ 150. E tem limite também de. Mano, assim, fica muito caro também. Então, não é isso tudo que as pessoas falam, não, tá? Vai lá no site do N8N, quer ver? N8N Pricing. Aqui. N8N Pricing. Aqui. Olha só isso daqui. 125 reais aqui. Vamos colocar no mês. 150 reais. 2.500 runs rodadas do workflow, né? Do cenário. E 5 workflows ativos só. Olha só, 375, 15 workflows ativos. Bicho, não é igual as pessoas falam, que é muito barato, não sei o que. Não. E se você contratar um servidor e for rodar tiver muitos workflows, etc., também vai ter que escalar e também vai ficar com preço adicional aí. Beleza? Então, assim, não é tudo isso que falam, tá bom? É hiper barato. E além disso, tem o que ninguém fala também. Você precisa dar manutenção no seu servidor. Se você for instalar no seu servidor, né, o N8N, você tem que ir lá dar manutenção, tem que gerenciar o Docker, você precisa atualizar o N8N aqui também, porque senão seus workflows começam a dar pau. E pensa isso com o cliente também. Então, assim, você tem que ter muito mais experiência para utilizar o N8N, ainda mais quando a gente fala de clientes, tá? Quando você tem clientes de automação, você precisa de mais experiência. Porque quando travar o N8N, e vai acontecer, como vai acontecer com qualquer coisa, né? Para resolver no N8N, você tem mais possibilidades, tá? O problema pode estar no próprio N8N que você tem que atualizar, o problema pode estar no seu servidor, que você tem que dar manutenção, o problema pode estar no servidor que a gente fala é a máquina, né? Mas pode estar como você gerencia essa máquina, pode estar no Docker. Então, assim, você tem mais possibilidades para resolver um problema e, consequentemente, você precisa ter mais experiência para resolver esses problemas, tá bom? Então, tudo vem com a maturidade, tá? Você pode, não tem problema nenhum e você consegue. Mas, assim, existe esses passos adicionais. Por isso que você acha que todo mundo que fala assim, tentei começar no N8N e não consegui, são muitas pessoas. É todo mundo burro? É isso que os influencers falam? Claro que não é todo mundo burro, gente. É só que a curva de aprendizagem é maior, né? E a curva de aprendizagem sendo maior, muitas pessoas falam assim, poxa, quero uma alternativa mais rápida, mais fácil, porque às vezes também não é o objetivo da pessoa só virar, por exemplo, um gestor de automação. É uma pessoa que quer fazer uma automação ali para ele, etc. E aí, acaba que, quando a gente fala de N8N, você tem esses problemas, começa a quebrar mais fácil, etc. Seus workflows. E aí as pessoas começam a procurar outras alternativas. Então, quando os influencers falam aí, N8N é muito mais profissional, é muito melhor, só amador usa outras ferramentas, etc. O que acontece? Você tá chamando todo mundo que tentou um N8N, demorou para aprender e não conseguiu não, mas ou desistiu ali, ou quis procurar outras alternativas de burro. É óbvio que não são, gente. E automação não tem a ver com burrice, tem a ver com persistência. Assim como programação. Lá na comunidade eu tenho uma aula que eu chamo de efeito programação, que é o sentimento de fazer uma coisa que você achou que não ia conseguir fazer, aí depois você começa a se empolgar por conseguir ter feito uma coisa e vai indo. E assim a aprendizagem vai rolando. Mas você precisa fazer essa primeira coisa, né? Pra te dar esse impulso. Então, por isso, com isso em mente, eu decidi ensinar no Make, tá bom? Então, assim, isso basicamente é tudo que eu tenho pra falar, assim, pra todas as pessoas que me perguntam: ah, mas eu pensei que era N8N, eu quero aprender no N8N porque me falaram que o preço é melhor, etc. Gente, se você quiser aprender a fazer automação, foque em aprender. Eu te garanto que o preço, se você quiser fazer uma automação só pra você, por exemplo, te garanto que o preço no N8N ou no Make vai ser muito similar, tá? Agora,
quero fazer para vários clientes. Tem clientes que gastam muitas e muitas operações. Beleza, mas quando você chegar nesse nível, para você ir pro N8N, vai ser aqui um passo se você quiser ir. É muito rápido, é muito simples. Olha só, eu vou te dar um exemplo. Na comunidade, vou falar aqui para vocês da comunidade 1P. Na comunidade 1P, eu não ensino N8N, tá? Eu ensino Make e Ficon também. Vários alunos aprenderam o Make e foram pro N8N aqui, ó, num pulo. Num pulo. Por quê? Porque isso aqui, a comunidade 1P é mais do que, tipo, só automação, né? Então, o foco não é só automação. O foco é o modelo de negócio 1P também. Então, tem vários cursos lá dentro, de web design, de própria inteligência artificial separado, tem de produtividade, tem de tudo. Então, assim, é mais do que só automação, apesar de ter muita automação e utilizar a automação em quase todos os módulos, né? Mas, enfim. Mas muitos alunos aprenderam o Make e foram para o N8N, porque clientes começaram a gastar muita operação e pediram para reduzir o custo, foram para o N8N. E é rápido, só que assim, qual que é o pulo do gato? É você primeiro pegar a lógica, depois se você quiser ir pro N8N, coisa que vocês viram aqui, que não é a coisa mais barata do mundo, se você pegar a hospedagem deles, por exemplo, fica caro até, né? Bem caro. O que acontece? Vai ser rápido. Se você quiser ir, vai ser rápido. Beleza, gente? Então é isso. Esse que é o meu recado aí pra vocês que sempre me perguntam e tal. Não tem problema nenhum. Eu pretendo ensinar também N8N se as pessoas pedirem alguma coisa. Eu ensino, eu tiro dúvidas também de N8N. Não tem problema nenhum. A questão, não tem nada contra o N8N. Eu tenho contra alguns influenciadores que falam que é o único caminho. Mentira. E não é também o melhor caminho, como eu tô explicando aqui pra vocês. Beleza, gente? Se você tiver qualquer dúvida relacionada a essa comparação, ao meu modelo de pensamento quanto professor, etc., comenta aqui embaixo que você sabe. Se você já comentou, sabe que eu tô sempre respondendo vocês aí. Beleza, gente? Então é isso. Um abraço pra vocês, até o próximo vídeo e valeu!